I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Olá pessoal, então nesse vídeo, tá? A gente vai exercitar um pouco dos conhecimentos que já vimos agora nesses vídeos anteriores sobre planos, tá? Então vai dar um exemplo aqui, um exercício para a gente fazer, ó. Sejam os planos alfa com esta equação, beta com a equação 2x mais y menos 2e igual a 0 e um ponto P0 de coordenadas 1, 2 e menos 1, tá? Então na letra A ele pede para a gente determinar a distância do ponto P0 ao plano alfa, né? Então já vimos aí, ó, no vídeo anterior, que a distância de um ponto P0 ao plano alfa, né, ele vai ser dado como sendo um módulo de A x0 mais B y0 mais C z0 mais D, tá? Sobre a norma, né, de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem são esses A, B e C? A, B e C, ó, são esses caras aqui, ó. A vai ser os coeficientes de x, y e z. Então, A vai ser igual a 1, né? O B é igual a menos 1, C igual a 1 e D igual a menos 2, tá? Essas informações de A, B, e C e D, a gente pega da equação do plano que queremos calcular essa distância, tá? E aí é só substituir agora, tá? x0, y0 e z0 são as coordenadas do ponto P0, ok? Então isso aqui vai ficar, ó, igual a 1, né? Módulo de 1, vezes x0 é a coordenada x aqui, ó, 1, mais B é menos 1, então vai ficar menos 1 vezes y0, 2, mais C, 1, vezes Z0, menos 1, mais D é menos 2, tá? Módulo disso daí tudo, sobre a raiz quadrada de A, 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais C, que é 1 ao quadrado, ok? Só fazendo essas continhas aqui, ó, 1 vezes 1, 1, menos 2 dá menos 1, mais com menos, menos 1, né? Então isso aqui vai ficar menos 2 com menos 2, menos 4. Então módulo de menos 4 sobre a raiz quadrada de 1 mais 1 mais 1, né? Isso aqui tudo vai dar 3, ok? Então isso daqui vai ficar, ó, raiz, o módulo de 4, né? 4 sobre raiz de 3 aqui, ó, eu posso racionalizar, multiplicar pela raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo, tá? Então aqui vai ficar raiz de 3 e embaixo vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3, tá? Você pode fazer essas continhas aí um pouquinho mais devagar, mas o resultado vai dar esse daqui, tá? Então a distância deste ponto P0 de coordenadas 1, 2 e menos 1 a este plano alfa vai ser igual a 4 raiz de 3 sobre 3, ok? Vamos para a letra B. Letra B que diz o seguinte: calcule o ângulo entre os planos alfa e beta, tá certo? Bom, a gente já viu, né, nos vídeos anteriores, que calcular o ângulo entre alfa e beta é o mesmo que calcular o ângulo entre os vetores normais, normal de alfa e normal de beta, tá? E vamos aqui, ó, temos as equações, né, desses planos, e aí a gente tem como encontrar esses vetores normais, tá? Quem seria o normal de alfa? Eu vou colocar aqui em coordenadas, tá? 1, menos 1 e 1, né? Que são os coeficientes do plano aqui, tá? Da equação do plano. Quem seria o normal em beta? Um vetor normal a beta seria os coeficientes aqui, ó. 2, 1 e menos 2, tá certo? Então temos esses vetores normais aí a esses planos. Então calcular o ângulo entre alfa e beta é o mesmo que calcular o ângulo entre esses vetores normais. E aí você pode me perguntar: professor, eu sou muito ruim de decorar a fórmula e não decorei a fórmula que vimos no vídeo anterior.
Tudo bem, então vai para a definição do produto interno, né? Eu quero calcular o ângulo entre esses dois vetores, basta eu ir pelo produto interno, né? Definição do produto interno, que diz o seguinte, ó, o produto interno N-alfa por N-beta, né? Aqui eu vou colocar em módulo, tá? Porque o ângulo ele vai ser o menor entre eles. Então isso aqui vai ficar a norma N-alfa sobre norma do primeiro vezes a norma do segundo, norma N-beta, do vetor normal de beta, vezes o cosseno do ângulo entre esses vetores normais. O cosseno do ângulo entre esses vetores normais é o mesmo do cosseno do ângulo entre alfa e beta, tá certo? E aí, ó, vou isolar esse cosseno do ângulo entre alfa e beta vai ser igual ao módulo deste produto interno, N-alfa por N-beta, sobre a norma de N-alfa, norma de N-beta, tá? Então a formulazinha é esta daqui, tá? E aí vamos lá, ó, vamos calcular o produto interno entre esses dois, tá? O módulo dele. Tá aqui os dois vetores, ó, o produto interno é multiplicar coordenada a coordenada. 1 vezes 2 menos 1 vezes 1 mais 1 vezes menos 2. Esse daí é o produto interno. Dividido pela norma de alfa. Quanto é a norma desse vetor aqui? Ó? Norma de alfa vai ser raiz de 1 ao quadrado 1 mais 1 menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então aqui vai dar 3 raiz de 3. Vezes a norma de n beta. 2 ao quadrado 4 mais 1, 5. 5 mais 4, 9, né? Raiz quadrada de 9 aqui, tá? Então isso aqui tudo, ó, vai ficar 1 menos 1, 1 menos 2 menos 1, tá? Menos 1. Então isso aqui vai ficar, ó, módulo de menos 1, 1 sobre a raiz quadrada de 3 e a raiz quadrada de 9 é 3. Então vai ficar 3 raiz de 3 aqui, tá? Então vamos ter o seguinte, ó. Cosseno de alfa do ângulo entre alfa e beta vai ser igual. Quando eu racionalizar aqui, vai ficar raiz de 3 sobre raiz de 3, né? Então em cima vai ficar raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3 vezes 3, 9. Então aqui é 9, tá? Então vai ficar desta forma aqui, ó. O que significa isso? Um ângulo cujo cosseno vai dar raiz de 3 sobre 3, tá? Para eu identificar que ângulo é esse, basta eu pegar uma calculadora científica, né, e aplicar a função inversa do cosseno. A função inversa do cosseno é o arco, tá? Cosseno, em qualquer calculadorazinha científica a gente encontra isso daqui, tá? O arco cosseno de quanto? Raiz de 3 sobre 9, tá? Então o ângulo θ é igual ao arco cosseno de raiz de 3 sobre 9, ou seja, o ângulo cujo cosseno dá raiz de 3 sobre 9. Então vamos aqui para a letra C, ó, que diz o seguinte: determine dois pontos da reta R em interseção entre alfa e beta, tá? No exercício anterior a gente calculou o ângulo, tá, entre esses dois planos. Vamos supor que aqui eu tenho os dois planos, ó. Então esses dois planos eles estão assim. Imagine que ele passa para o outro lado e esse aqui passa para esse outro lado, tá? Então existe aí um ângulo entre esses dois planos. Se existe esse ângulo, isso significa que esses dois planos eles são concorrentes, tá? Eles têm uma interseção entre esses dois planos. E a interseção entre esses dois planos é uma reta, tá? É uma reta. Bom, não vamos estudar a equação de reta por enquanto porque ainda não vimos, tá? Mas podemos identificar, ó, dois pontos, tá? Eu vou querer aqui identificar aqui um ponto R e um ponto S, tá? Um ponto S dessa reta que é a interseção entre esses dois planos. Já sempre sabemos que calculamos esse ângulo θ aqui, tá? Que eu botei na calculadora, deu aproximadamente 79 graus. Então, qualquer ponto desta interseção, né? Se eu quiser calcular esses pontos têm que satisfazer tanto a equação do plano alfa, né? Tem que satisfazer, ó, x menos y mais z
menos 2 igual a 0, como também tem que satisfazer as equações do plano beta. 2x mais y menos 2z igual a 0. Então, pontos desta reta são pontos que satisfazem estas duas equações, tá? Porque ela justamente está na interseção, ok? E aí, vamos para aquela história que já falamos, tá? Grau de liberdade. Eu tenho quantas variáveis? 3. Então, meu grau de liberdade, ó, eu tenho 3 variáveis. E quantas equações? Menos o número de equação. 2 equações. Então, qual é o meu grau de liberdade? O meu grau de liberdade, ó, é 1. Então, eu vou atribuir valor a uma dessas variáveis, tá? Então, para o ponto R, eu vou colocar x igual a 0, tá? X igual a 0. E aí eu vou ter o sistema, ó, aqui vai ser x igual a 0, então vai ficar menos y mais z igual a esse menos 2 eu vou jogar para o outro lado, então vai ficar 2. Aqui x igual a 0 vai ficar y menos 2z igual a 0, tá? Se eu somar essas duas equações, y corta com y, então aqui vai ficar menos z igual a 2. O que implica que z vai ser igual a menos 2, tá? Se z é menos 2, eu substituo aqui embaixo, ó. Y vai ser igual a menos 4, tá? Menos 4, ok? Então, o ponto R, ele tem coordenadas, ó, R vai ser um ponto de coordenadas 0, menos 4 e menos 2. 0, menos 4 e menos 2, tá? E aí vamos agora para o ponto S. Um segundo ponto, tá? Ponto S. No ponto S eu vou colocar y igual a 0. Meu grau de liberdade é 1. Vou atribuir valores a 1. Y igual a 0. Vai me sobrar, ó, a equação x mais z igual a 2, tá? Vou passar o 2 para o outro lado. Aqui vai sobrar 2x menos 2z igual a 0, tá? Então, daqui de baixo, ó, eu vou ter que x vai ter que ser igual a z. X é igual a z. E aí, substituo aqui em cima, ó. 2x igual a 2. Isso implica que x vai ser igual a z, que vai ser igual a 2, tá? Então, já achamos aí as coordenadas do ponto S vão ser x, 2, y, 0 e z, 2, tá? Então, achamos aí os dois pontos, R e S, ok? Esses dois pontos satisfazem as duas equações dos planos, ou seja, ele vai estar justamente na interseção entre esses dois planos, que vai ser esta reta aí, tá? Esta reta que foi chamada de reta R. Bom, pessoal, já tinha apagado aqui, tá? Mas eu dei uma erradinha aqui no ponto S, tá? Na verdade, quando vai ficar 2x igual a 2, vai dar x igual a 1, que é igual a z, que é igual a 1, tá? Então, o ponto S é 1, 0 e 1, ok? Foi um errozinho aí, tá? Já na letra D aqui, diz o seguinte, ó. Determine a equação do plano π que passa pelo ponto A, que é de coordenadas 1, 0, 0, e é perpendicular aos planos alfa e beta, tá? Eu mantive o desenho aqui, eu tenho um plano alfa e beta aqui. Se eu pegar e passar um plano aqui, ó, perpendicular, que corta esses dois aqui, ó, perpendicularmente, ou seja, o plano alfa com esse plano π vai fazer um ângulo de 90 graus, alfa com beta vai também fazer um ângulo de 90 graus, tá? Vocês concordam comigo que ele vai passar aqui perpendicular, ou seja, para eu encontrar a equação desse plano π, basta eu ter um ponto e um vetor normal. E vocês concordam comigo que esse vetor aqui, ó, RS ou SR, vai ser um vetor normal a esse plano π, tá? Quando eu passar ele aqui perpendicularmente, ó, essa reta, ela vai ser perpendicular a esse plano π que eu quero, tá? Então, esse vetor RS, que pertence a essa reta, vai ser um vetor normal a esse plano π, ok? E aí eu já tenho o vetor normal, né? Esse vetor normal aí em π, tá? O vetor normal a π, ele vai ser o vetor RS, tá? Então, coordenadas de S menos R, então vai ficar 1 menos 0, 1 e
0 menos menos 4 dá mais 4J. 1 menos menos 2 vai dar mais 3K, ok? Então esse daí é o vetor normal e a gente tem um vetor normal e um ponto. Basta a gente encontrar a equação do plano π, tá? Eu vou fazer da seguinte forma, ó. A equação geral deste plano π, ela vai ser dada por AX mais BY mais CZ mais D igual a 0, né? Esse A, este B, este C, que são os coeficientes, eles são as coordenadas do vetor normal, né? Então isso aqui vai ficar, ó, X, B é 4, mais 4Y, C é 3, mais 3Z, mais D, igual a 0. E aí eu vou pegar agora o ponto que esse plano passe por esse ponto 1, 0, 0, substituir aqui, tá? X vale 1, então aqui vai ficar 1, 0, 0, então anula isso aqui tudo, ó, mais D igual a 0. Isso implica que D é menos 1, tá? D vai ser igual a menos 1. Logo, né, a equação do plano π, ela vai ser qual? X mais 4Y mais 3Z mais D, quanto é D? Menos 1 igual a 0, tá? Então essa daqui é a equação deste plano π, que é perpendicular aos planos alfa e beta, ok? Então tá aqui um exercício, tá? Que aplicamos bastante conhecimentos vistos nos vídeos anteriores, ok? Então, nos próximos vídeos vamos ver a equação de uma reta, tá certo? Até mais!